Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós nos encontramos, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, vivendo ainda esse tempo de graça, o tempo do Natal do Senhor, esta semana da Epifania de Deus. Por isso que estamos aqui ao lado do presépio, porque cremos que a manifestação de Deus aconteceu no mundo por ocasião da encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho da bem-aventurada, a Virgem Maria. Queremos nesta semana da Epifania do Senhor abrir nossos corações para que a graça de Deus renove em nossas vidas o dom da salvação que Jesus nos oferece. Para rezarmos neste programa Oração Pai das Misericórdias, vamos tomar o Evangelho desse dia, 5 de janeiro do ano de 2021, terça-feira. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 44. Marcos 6, do versículo 34 ao versículo 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? E de ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste relato do Evangelho de São Marcos, nós encontramos a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre operado por Jesus, cujo objetivo era exatamente revelar o reino de Deus, que é um reino onde Deus nos oferece vida em abundância. Vida em abundância. E daí, mais do que um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal desse reino. O reino onde Deus faz questão de dar alimento de salvação a todos. A todos. Agora, é claro que o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal que também nos aponta para o sacramento da Eucaristia. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia na Quinta-feira Santa, na última ceia, antes de viver a sua Páscoa de morte e ressurreição. No entanto, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, depois que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ele ergueu os olhos para o céu, ele pronunciou a bênção, ele partiu os pães, ia dando aos discípulos para que os discípulos
distribuíssem este alimento de salvação. São gestos eucarísticos. Na Eucaristia, irmãos e irmãs, nós verdadeiramente comungamos a vida do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta no sacramento da Eucaristia, mas também a Eucaristia se torna, além da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, a Eucaristia se torna um convite de Deus, um apelo de Deus, para que também nós tenhamos esta sensibilidade, esta compaixão que Jesus teve, como também São Marcos narra no começo do Evangelho de hoje, esta compaixão à multidão de homens e mulheres, de pessoas que infelizmente não têm uma vida digna, até mesmo passam fome, vivem na miséria. Evangelizar, irmãos e irmãs, é a missão da igreja, é a missão de todos nós, mas implica também fazer a vida do reino de Deus acontecer no mundo onde falta pão, no mundo onde falta o alimento básico para as necessidades fundamentais das pessoas, onde falta também o pão da educação, onde falta o pão da saúde. Nós estamos enfrentando essa realidade da pandemia de um novo coronavírus, desmascarando, a situação deplorável da saúde pública. Quantas pessoas não têm acesso a uma saúde adequada, a uma assistência sanitária adequada? Por isso que a igreja, ela tem a sua doutrina social, para que, proclamando o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, a igreja possa também contribuir com as autoridades políticas do nosso mundo, para que o reino de Deus aconteça também na política pública, na saúde pública, na educação pública, para que as pessoas, sobretudo os mais necessitados, os empobrecidos do nosso mundo, tenham a vida e a abundância, tenham acesso à vida do reino de Deus, que comporta também ter uma vida digna. Por isso nós oramos ao Pai das Misericórdias, para que Ele nos abençoe. Não falte nos nossos lares o pão nosso de cada dia. Não falte na nossa vida a Eucaristia, de modo algum, mas que tenhamos fé na Eucaristia, que possamos, na comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, também nos compadecer daqueles que não têm uma vida digna no mundo em que vivemos. Esta é a nossa súplica ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.